É bom estar de volta. Eu chamei à minha mensagem de hoje ponto de retorno. É um retorno também, o meu retorno aqui. Tinha saudades vossas, não é? Ora bem, é aquela parte, é verdade, em que vocês... Ir indo. Ir indo. Exatamente. Obrigada. Eu, desde que me convidaram outra vez para dar a mensagem, obrigada, que eu tenho buscado, comecei a buscar diante de Deus o que é que eu deveria falar, não é? Porque eu acho que é sempre uma responsabilidade. Para mim, sinto sempre uma responsabilidade muito grande quando venho aqui, apesar de ser só a minha segunda vez. Sinto sempre uma responsabilidade muito grande porque, para mim, este espaço é um espaço em que nós passamos a palavra de Deus. E há uma parábola, eu gosto muito das parábolas de Jesus, mas há uma parábola que sempre me tocou muito e que eu sempre gostei muito e que tem vindo muito ao meu coração ultimamente, que é a parábola do filho pródigo. E é sobre essa parábola que eu decidi hoje falar-vos um pouco. Mas eu gostaria um bocadinho de contextualizar o momento em que Cristo pegou nesta parábola para falar, neste caso, ele até pegou nela para se dirigir mais aos fariseus e aos escribas que o estavam a questionar. Portanto, Cristo já tinha, os capítulos anteriores contam algumas parábolas que Jesus já tinha vindo, das quais ele já tinha vindo a falar, mas no capítulo 15 é-nos dito inicialmente, é-nos explicado porque é que Jesus contou esta parábola aos escribas e aos fariseus. Eles questionavam-no porquê? Porque ele estava a falar para uma quantidade de pessoas que estavam a ouvi-lo e os escribas e os fariseus começaram a ficar um bocadinho incomodados porque havia um conjunto de pessoas que eles consideravam os pecadores e os publicanos, portanto os cobradores de impostos, pessoas de quem eles não gostavam muito, que se começavam a aproximar dele. E é-nos dito, se vocês quiserem abrir, em Lucas 15, eu vou falar em alguns outros versículos, mas eu depois já não fui a tempo de enviar os versículos à Cristina para que ela pudesse passar, para que alguém pudesse passar ali no ecrã. Mas a maioria da pregação vai ser sobre o filho pródigo, portanto sobre Lucas 15. E mais para baixo, assim? Está bom assim? Ok. E para nós percebermos porque é que Jesus contou esta parábola, é importante nós percebermos o que estava a falar para que esta conversa viesse à baila. Então em Lucas 1, diz assim: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Portanto, chegavam-se a ele, aproximavam-se dele, os publicanos e os pecadores, portanto, pessoas que os fariseus, que a sociedade judaica na altura desprezava. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então, Jesus percebeu, apesar de eles não lhe terem dito isto diretamente, Jesus percebeu que estava a ser criticado pelos escribas e pelos fariseus. A certa altura, ele decidiu contar-lhes uma parábola. Aliás, ele contou-lhes 4 parábolas. Este é um conjunto de 4 parábolas. Eu vou-me focar mais na do filho pródigo, mas antes da do filho pródigo, ele contou-lhe 2 parábolas. A do pastor das ovelhas. Como? Ok. Deixa estar, deixa ficar assim, não faz interferência nem nada. Desligaram aí? Ok. Então Jesus decidiu contar-lhes... isto aqui já é outra coisa. Jesus decidiu contar-lhes uma parábola. E é interessante, porque é que Jesus falava em parábolas, principalmente quando se dirigia aos fariseus e aos escribas? Isto era uma coisa que antes me fazia um bocadinho de confusão. Eu às vezes perguntava assim ao meu pai: então porquê é que Jesus fala em parábolas
quando as pessoas o questionam, o criticam, porque é que ele lhes fala em parábolas. E Jesus falava em parábolas, isto é engraçado porque Jesus até era castiço nestas coisas, ele falava-lhes em parábolas para que eles não entendessem. E isto fazia-me um bocadinho de confusão. Então, mas ele estava a falar com eles e ele falava-lhes em parábolas para que eles não entendessem. Isto parecia-me, a mim, que estava a olhar, e isto assim um bocadinho na superficialidade, parecia-me um bocadinho mauzinho. Então eles fazem perguntas, claro que as perguntas que eles faziam nunca eram com muito boas intenções, não é? Então eles fazem perguntas e ele, em vez de lhes explicar para que eles entendam, ele fala de maneira a que eles não entendam. Se vocês lerem em Mateus 13, não precisam abrir, eu vou ler, há uma altura em que os discípulos lhe perguntam. Chegando-se a ele, os discípulos disseram-lhe: por que razão lhes falas por meio de parábolas? Ele respondeu-lhes: porque a vós, discípulos, vos é concedido conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Não lhes é concedido. Okay. Um bocadinho mais à frente, percebe-se. Porque o coração deste povo tornou-se insensível, os seus ouvidos tornaram-se duros e fecharam os olhos para não suceder que vejam com os olhos. Fecharam os ouvidos para não... fecharam... Vamos outra vez. Fecharam os olhos para que não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e entendam com o coração e se convertam e eu os sare. Portanto, na verdade, o que eles tinham, o que este povo tinha, e atenção que ele estava a falar, no caso dos fariseus e dos escribas, de um povo que era conhecedor da palavra, eles eram conhecedores da lei. Não implicava, por causa disso, que eles tivessem o coração aberto. Portanto, eles voluntariamente se cegaram e eles voluntariamente se ensurdeceram. E eles voluntariamente fecharam o coração. E por isso Deus não falava com eles. Eu acho que isto faz parte da... Eu acho que Deus é um Deus económico. Deus foca-se naquilo que tem que se focar. E Deus fala àqueles que ouvem. E Deus esconde os mistérios daqueles que não querem ouvir. Portanto, não é que Cristo quisesse que eles não entendessem, Cristo dava-lhes, na verdade, o que eles queriam. Eles não queriam entender, porque eles sabiam que se eles entendessem com o coração, Deus ia tocá-los, ia transformá-los, ia sará-los. E eles não queriam isso. Eu acho isto interessante porque eu acho que, assim como quando nós procuramos Deus, quando nós queremos ouvir Deus, nós ouvimos. Quando nós não queremos ouvir, nós não ouvimos. Eu acho que a premissa para nós ouvirmos Deus é a disposição do nosso coração. Nós queremos, nós ouvimos. Nós não queremos, nós não ouvimos. É justo. Isto que era uma coisa que no início me parecia injusta, porque parecia que Deus era mauzinho. Deus estava ali a brincar connosco. Aquilo que eu vos disse na outra pregação que eu vos dei, eu antes achava que Deus era o mau da fita. Ele queria fazer de nós, tipo, aqueles fantoches, marionetes. Mas na verdade não. Na verdade, o que interessa a Deus é a nossa escolha. Aquilo que a Cristina falava, a nossa vida é feita de escolhas. E nós ou escolhemos ouvir, ou escolhemos não ouvir. E Deus dá-nos aquilo que o nosso coração pede. É justo. Então, ele estava a falar para um povo que, obviamente, apesar de ser um povo conhecedor da lei, não queria ouvir, não queria entender. Então, se ele não queria entender, ok, vamos falar-lhes em parábolas para eles não entenderem mesmo. Na verdade, ele sabia que, ao falar em parábolas, quem o quisesse entender, ia entender. Quem não quisesse entender, não ia entender. Mas então ele deu-lhes o que eles queriam. E antes de passarmos à parábola do filho pródigo, vamos ler rapidamente as outras duas parábolas, que são parábolas pequeninas, mas que andam muito à volta do mesmo tema de que se fala também depois no filho pródigo, apesar de no filho pródigo ser de uma forma muito mais profunda. Então, se vocês quiserem abrir em Lucas 15, que é aquilo que nós mais vamos seguir, no capítulo 3, depois de ele ter sido questionado pelos fariseus, ou ter sido criticado pelos fariseus, ele ouvindo, sabendo o que eles estavam a dizer, e conhecendo ele o coração deles, ele decidiu contar-lhes estas duas parábolas, antes da do pródigo. E ele lhes propôs esta parábola dizendo: que homem entre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la. E achando-a, põe-a sobre os seus ombros, jubiloso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida.
Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos por um pecador que se arrepende. Reparem, ele, além de estar a contar parábolas que ele sabia que eles não iam entender, ele ainda vai mais longe, que eu ainda acho mais castiço, que é, ele vai escolher figuras que aquela comunidade desprezava. Ele vai escolher o guardador de rebanhos, o pastor de rebanhos, vai escolher a mulher. Eu imagino que ele começou a contar esta parábola e eu estou a imaginar os fariseus. Ele começa a contar. E havia um determinado homem que, tendo 100 ovelhas, eles lembraram-se, um pastor de ovelhas, eles devem ter dito: uau, lá, que ele vai buscar. De repente ele começa a falar de uma mulher é a figura principal, a personagem principal de uma história. Eles deviam estar a comentar uns com os outros: o que é que ele está a dizer? Vai buscar uma mulher, vai buscar um pastor de ovelhas, o que é que ele está a dizer? Não estamos a perceber nada. E vai falar nestas pessoas. Mas Cristo fazia isso precisamente porque queria tocá-los, não é? Ele queria tocar-lhes na ferida. Então, e é engraçado porque quando nós vemos que ele fala de um número, sem... Eu queria tirar isto está-me a fazer impressão. Tiras-me aqui isto, faz favor. Desculpa. Parece que tenho aqui um espartilho no pescoço. Isto é só tirar isto aqui, acho que basta puxares. Mas eu vou continuando a falar. Pronto. Ele falou em 100 ovelhas, 10 moedas, portanto, um número, um grupo, e depois falou numa unidade. Uma ovelha, uma moeda. Mostrando que para ele tanto era importante o grupo como o indivíduo. Para ele não havia uma maior importância dada ao grupo. Não havia uma... Desculpem lá. Isto são coisas técnicas. Acontece. Ok. Yes, estou livre. Já não tenho a trela. Estava aqui com uma trela agarrada ao pescoço. Portanto, imaginem, 100 ovelhas, 10 moedas, um grupo, uma ovelha, uma moeda, um indivíduo, uma unidade. E para Cristo, e consequentemente para Deus, porque Cristo e Deus são uma pessoa, apesar de ser Pai e Filho são um só, para Deus tanto era importante, eu penso que ele estava a querer passar a mensagem de que tanto era importante aquela ovelha que se tinha perdido, como era importante o grupo das 99 que estavam a salvo. Tão importante era a ovelha que se tinha perdido como as 10 a moeda que se tinha perdido como as 9 moedas que ficaram a salvo. Portanto, não havia uma maior importância dada ao grupo que estava a salvo, nem havia uma maior importância dada à ovelha e à moeda, apesar de naquele momento, se nós olharmos friamente, parecia que mais importante era a ovelha, mais importante era a moeda, porque ele deixou as outras de lado e foi à procura. Mas ele deixou estas de lado porque sabia que elas estavam a salvo e foi focar-se naquilo que era o objetivo dele. Porque Cristo diz, em certa altura, em Marcos, ele dizia: o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas para chamar os pecadores. Mas eles estavam ao mesmo nível de igualdade em termos do valor individual que eles tinham para ele, em termos do amor que ele lhes tinha. Tão importante eram os que estavam a salvos, como importante era a que se tinha perdido. Claro que isto numa sociedade farisaica, não é, que considerava que o grupo deles é que era o grupo superior a todos os outros, os gentios, os publicanos, os pecadores, eram os proscritos. Isto não fazia sentido. Portanto, mais uma vez, Cristo foi buscar coisas da realidade deles, mas falou de tal forma que eles ficaram confusos. E ficaram confusos porque eles, na verdade, não queriam entender. Estas parábolas já levantam um bocadinho o véu daquilo que Cristo queria passar. Cristo queria mostrar aos fariseus e aos escribas o coração de Deus, o coração dele e o coração de Deus. E queria mostrar-lhes qual é que era o objetivo da vinda dele e qual é que era o objetivo de Deus. Mas eles não queriam entender. Mas nestas parábolas ele já levanta um bocadinho um véu. Mas aqui temos só uma ovelha que se perdeu, uma moeda que se perdeu e alguém que foi à procura deles.
Agora, quando nós chegamos à parábola do filho pródigo, e esta parábola, eu confesso, sempre me comoveu. Mas quando eu me dediquei agora a aprofundar mais, a estudar sobre ela, eu acho que ainda fiquei mais apaixonada por isto, porque nós aqui temos algo muito mais profundo. Vamos ler essa parábola e depois vamos tentar, eu vou tentar falar, vou tentar destacar alguns versículos que fazem uma sequência na parábola toda e vamos tentar não só falar da simbologia desta parábola, mas também do contexto histórico em que ela foi escrita, porque é importante nós percebermos o que é que, historicamente, muita desta mensagem significava para aquelas pessoas. Então vamos ler a partir do versículo 11, Lucas 15, 11, diz assim: E disse, um certo homem... Lá vou beber água outra vez, mais vale água que vinho, não é? Aqui um bocado vai a garrafa toda. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. Reparem outra vez, 2 pessoas que ele vai falar individualmente, mas um grupo, 2 filhos. Totalmente diferentes um do outro. E o mais novo, o mais moço deles, isto deve ser uma versão mais brasileira, eu vou tentar colocar isto em português de Portugal, e o mais novo deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si ou caindo em si, disse, quantos jornaleiros ou quantos assalariados do meu pai, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe e pondo-lhe um anel na mão. Desculpa. E pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo e quando veio, chegou perto de casa e ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse, veio o teu irmão. E o teu pai matou o bezerro cevado e porque o recebeu. Desculpem. Mas ele se indignou. E não queria entrar. E saindo o pai, insistia com ele. Mas respondendo-lhe ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. E tinha-se perdido e achou-se. Bem, desculpem, mas é assim. Nós costumamos chamar a esta parábola a parábola do filho pródigo. Mas, na verdade, eu acho que isto é uma história de uma família. Falamos de um pai e 2 filhos, em que um deles, o mais novo, faz um pedido muito peculiar e que não era usual
naquela época, aliás, eu acho que mesmo hoje em dia é um pedido insultuoso, não é? Mas eu estive a pesquisar que alguns historiadores dizem que não havia registro, historicamente, de nenhum pedido que um filho tivesse feito ao pai da herança antes da morte dele. Ao fazer este pedido, este tipo de pedido, naquela sociedade, na sociedade do século I, na sociedade judaica, era um insulto mesmo. Um pai pedir a um filho a herança antes da sua morte, quando aquele pai ainda estava vivo e saudável, era um insulto. Na verdade, era como se este filho estivesse a dizer àquele pai: para mim tu já morreste. Então, isto era um pedido que era, imaginem, ele está a falar para os fariseus. Quando ele começa a contar isto e vê que há um filho que vai pedir ao pai a herança antes da morte dele, eu imagino que os fariseus foram outra vez: uau, lá vai ele buscar um pai desonrado. Outra figura que eles desprezariam, não é? Um pai desonrado, um pai a quem um filho tem a lata de chegar perto e pedir a herança. Havia a possibilidade, segundo a tradição da altura, havia a possibilidade de haver uma divisão da herança entre os filhos, estando o pai ainda vivo, mas nunca por pressão dos filhos. Sempre porque o pai, de alguma forma, decidia, por alguma razão, porque lhe interessasse, porque houvesse alguma conveniência, ele poderia fazer essa divisão em vida, sendo que os filhos só poderiam ter o usufruto dessa herança após a sua morte. Portanto, a divisão estava feita: isto é teu, mas só quando eu morrer é que vocês podem usufruir disso. Até lá, o pai tinha o usufruto da herança e poderia alimentar com ela quem ele quisesse, poderia investir aquela herança no negócio da família, fazer crescer a herança, sendo que depois essa herança que vinha desse investimento era também repartida pelos filhos. Mas nunca porque um dos filhos vinha ter com ele e pedir para lhe dar a herança. Portanto, era sempre alguma coisa que ele fazia voluntariamente e que seria usufruída depois da sua morte. Mas era tradição naquela altura que, havendo um filho, o filho mais novo, por exemplo, indo pedir, se fizesse por acaso este pedido, o filho mais velho obrigatoriamente tinha que se opor. E tinha que servir de conciliador entre o pai que se sentia insultado e o filho. Portanto, e o que nós vemos aqui é que temos dois filhos, o mais novo que insulta o pai pedindo a herança e querendo usufruir dela já, e temos o mais velho que deveria ter se oposto àquele pedido e ter sido ele a tentar reconciliar o pai com o filho que tinha feito o pedido insultuoso. E nem uma nem outra coisa aconteceu. Então, o que nós temos aqui é uma família em que temos um pai que não é visto como pai nem pelo filho mais novo, nem pelo filho mais velho. Portanto, eles estão desligados do pai. Eles olham para o pai como um chefe de família que tem algo que eles querem, que é a herança, mas eles não o veem como pai, nem se veem como irmãos, porque o mais velho, ao fazer a conciliação entre o pai e o irmão, ele tinha que ter o espírito de família. Não é? Ele tinha que mostrar não só que estava ligado ao pai, mas tinha que mostrar também que lhe interessava que houvesse um bom ambiente familiar, portanto, ele não tinha também espírito de família. Portanto, aquele pai aqui teve uma dupla rejeição. Nós temos que pensar uma coisa: é bom que quando nós estamos a ouvir esta história, nós pensemos, nós estamos a falar de uma família terrena, nós estamos a falar de um pai terreno, um ser humano, e dois filhos. No entanto, sabemos que este pai, na verdade, simboliza Deus, não é? Cristo, quando vai buscar este exemplo, não está a contar só uma história de uma família terrena para lhes explicar alguma coisa. Na verdade, o que ele queria é que eles entendessem o coração de Deus. Portanto, temos que ver sempre isto, como aquele pai como sendo o símbolo de Deus, aqueles dois irmãos como sendo dois seres humanos. Ok? Diferentes, com um tipo de visão do pai diferente, mas neste caso vemos que é um bocadinho semelhante. Mas dois filhos que não estavam ligados de coração ao pai. Portanto, este pai aqui sofreu uma dupla rejeição. Mas aquele filho não só queria a herança dividida já, para depois, mais tarde, quando o pai morresse, usufruir dela, não, ele queria a herança e queria já. Ele queria a herança e queria para seu benefício próprio. E eu penso que
eles aqui devem ter ficado, obviamente, escandalizados, precisamente porque seria de esperar, eu imagino que os fariseus, ao ouvir esta conversa, deveriam estar à espera que o pai dissesse não reparte nada. Mas o que nos é dito a seguir é que o pai repartiu por eles a fazenda. Portanto, ele não deu só a herança ao filho mais novo, ele repartiu por eles a fazenda. Portanto, o filho, ele fez-lhes a vontade. Ele, além de ser insultado, na visão deles, ele era um pai fraco, porque ele cedeu àquilo que os filhos lhe pediram. Ele deu a herança ao mais novo e repartiu também a herança pelo mais velho. Portanto, o mais velho, caladinho, não só não disse nada, como também ficou com a herança. Porque muitas das vezes, quando eu ouvia falar sobre esta parábola, foca-se muito no filho pródigo, foca-se muito na atitude do filho pródigo e deixamos sempre um bocadinho de lado a atitude do filho que ficou. Mas nós temos que ver isto como uma família e como 3 pessoas, a relação delas e como é que cada uma reagia à relação com o pai. Ora bem, se virmos no versículo 13, diz assim: e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Portanto, ele, aqui viu-se perfeitamente que ele quis a herança e quis a herança logo e quis a herança para proveito próprio. E diz que ele juntou tudo e partiu para uma terra longínqua. Eu estive a pesquisar e diz que o termo original para este partiu para uma terra longínqua é o termo Coran Macran. Coran Macran, isto é estranho. Coran Macran, que significa criar distância. Isto é muito simbólico se nós pensarmos. Ele foi para uma terra longínqua. Na verdade, ele quis criar distância entre ele e o pai, entre ele e a família. Isto leva-me a um pensamento que eu penso que isto e é bom que a igreja, quando fala a pessoas que não conhecem Deus, consiga explicar exatamente o que é o pecado. Porque eu acho que o pecado é isto. O pecado é nós criarmos distância. Quando o homem se afastou de Deus, o homem voluntariamente criou distância de Deus, afastou-se de Deus. E é esta desconexão de Deus que depois traz todas as outras consequências que nós chamamos pecados, mas na verdade o grande pecado, a grande causa de tudo que depois vai acontecendo e de todas as ações que nós vamos praticando é esta desconexão, é este criar distância entre nós e o Pai. E nós criamos esta distância porquê? Nós criamos esta distância porque nós queremos ser autossuficientes. O que é que este filho queria? Este filho, na verdade, este filho não procurava a identidade dele no pai. Este filho estava a procurar a identidade dele na herança que o pai lhe deu e estava a procurar a identidade dele naquilo que a herança do pai lhe permitiria fazer. Ele estava a criar um processo de autossuficiência. Ele afastava-se do pai e ele ia tentar provar a ele mesmo que sozinho e com aquilo que o pai lhe tinha dado, ele ia conseguir. Ele não precisava do pai para nada, ele só precisava da herança dele. Portanto, ele estava a focar a sua identidade não apenas em coisas que são efêmeras, em coisas que são terrenas, em coisas que não são eternas, e ele estava a procurar a sua identidade na sua autossuficiência. Eu não preciso que tu me digas o que eu tenho que fazer, eu faço como eu quero, porque eu já tenho aquilo que eu preciso, eu mesmo. E eu penso que isto é o grande pecado e é aquilo que, se nós lermos em Provérbios 18:11, Deus diz assim, é-nos dito assim: o que se isola busca o seu próprio interesse e rebela-se contra a verdadeira sabedoria. Depois temos também aquele versículo de que eu falei na altura, que diz assim: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Há outro versículo também, penso que é em 1 João 15:7, que diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será concedido. Portanto, eu acho que o que nós fizemos, nós seres humanos, nós tínhamos um reino, que era o reino de Deus, mas nós quisemos alterar a ordem das coisas. Deus diz-nos sempre que a vida em nós, que depois, na verdade, a vida é a herança. A vida em nós, a herança de Deus já era nossa. Nós podíamos viver dela estando ligados com Ele e essa herança faria fluir vida dentro de nós. Essa herança seria um resultado
a vida que a nossa herança, que a vida de Deus, que a herança de Deus que estava em nós faria, seria aquilo que nós vivêssemos, seria o resultado da vida que está em nós. Mas nós quisemos alterar as coisas. Nós quisemos separar-nos dele, ser autossuficientes e focar a nossa identidade nas coisas que não são eternas. E eu penso que o grande pecado deste rapaz foi isso. Reparem uma coisa, o pai deixou-o ir. O pai não o tentou demover. O pai respeitou a decisão dele. Não gostou, magoou-se. Sabia que a decisão que ele estava a ter, que a decisão que ele estava a tomar, iria prejudicá-lo mais à frente, mas não foi atrás dele. Vocês não veem o pai ir atrás dele para o país estrangeiro, vocês não veem o pai ir atrás dele tentando castigá-lo, vocês veem pura e simplesmente o pai a deixá-lo ir, porque a Bíblia diz-nos que Deus, quando nós não queremos, Deus deixa-nos ficar entregues às nossas próprias escolhas e às consequências que essas escolhas trarão. Muitas das vezes nós temos a mania de dizer, Deus castigou. Muitas das vezes não é assim. Deus não castigou, Deus deixou-te ir. O que tu sofreste lá à frente foi fruto das tuas escolhas, são consequências das tuas escolhas. E se a maioria das vezes nós assumirmos aquilo que nos acontece como o fruto da nossa escolha, mais facilmente nós tomamos autorresponsabilidade em relação à nossa vida. Então o pai deixou-o ir. E no versículo 14 diz assim, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Reparem, ele começou a padecer uma grande necessidade, não porque o pai o tivesse castigado, mas começou a padecer uma grande necessidade porque gastou tudo. Portanto, foi uma consequência dos seus atos. E ao ter gasto tudo, ele viu-se obrigado a fazer uma coisa que para um judeu era o impensável na altura. Trabalhar para um estrangeiro, trabalhar para um gentio. E mais, trabalhar a apacentar porcos, que para eles era um animal impuro. Nós estamos a falar de um grupo que era completamente obcecado pelo conceito de pureza. Claro que o conceito deles de pureza ao longo do tempo foi se tornando um conceito de pureza aparente. Cristo chamava-lhes os muros caiados de branco. Não é? Era mais aquilo, para eles, era aquilo que entrava pela boca, aquilo que eles comiam, que os iria contaminar, e Cristo dizia, não é o que sai da boca, é o que contamina. Então, mas pronto, ele estava ainda na sua cabeça, ainda estava enraizada a tradição judaica, a tradição de aquilo que, portanto, o porco era um animal impuro, portanto, ele tinha chegado ao fundo, ele tinha chegado à sua humilhação, ele tinha descido ao seu próprio inferno. E, portanto, ele começou a pensar, além disso, desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, que diziam que as bolotas, havia dois tipos de bolotas, havia umas que eram nutritivas, mas as que davam aos porcos não eram as nutritivas, portanto, ele não conseguia matar a fome com aquilo que ele comia, e ele mendigava e ninguém lhe dava nada. Portanto, ele teve uma rejeição total, longe da família, rejeitado pela comunidade local, começou a pensar que se calhar ele tinha feito a geneira. E eu penso que aquilo deve ter sido mais ou menos assim. Entre uma bolota e outra, come uma bolota, come outra bolota, e ele deve ter começado a pensar. Ele começou a pensar, caiu nele e disse assim, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? E eu lembro-me que muitas das vezes, quando nós ouvíamos essa parábola, nós olhávamos para esta parte, ele arrependeu-se daquilo que ele fez ao pai. Mas eu aqui ponho-me a pensar, será que ele se arrependeu do que ele fez ao pai? Eu acho que não. Porque se nós lermos aqui, ele disse assim, caindo em si, o que aquilo pensou, lá está, entre uma bolota e outra, a fome a apertar, ele deve ter começado a pensar, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Na verdade, o que ele começou a pensar é, na casa do meu pai, as necessidades são supridas. A fome que eu tenho na casa do meu pai seria suprida. E eu estou aqui, os trabalhadores dele têm fome e eu estou aqui a morrer de fome. Portanto, eu acredito que ele aqui não se arrependeu daquilo que fez ao pai. Ele não se arrependeu de ter magoado o pai. Ele não se arrependeu de ter criado distância entre ele e o pai. Ele arrependeu-se de ter fome. Ele arrependeu-se de ter perdido tudo. De ter sido estúpido, de ter perdido tudo e de ter fome. Foi disso que ele se arrependeu. Até porque, se vocês virem a seguir, ele teve uma ideia brilhante. Foi assim, levantar-me-ei,
E o levantar-se na Bíblia significa tomar uma decisão, fazer uma escolha. Eu levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Que coisa mais fantástica. Então esta palavra amolece o coração de qualquer pai, certo? Pai, pequei perante o céu e perante ti. Vou amolecer o coração do meu pai. E logo a seguir ele elaborou um plano. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Atenção que ele aqui ainda está, isto ainda era pior. Ele já tinha amolecido o coração do pai e com isto já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele amolece ainda mais o coração do pai. O pai fica com que pai é que não fica completamente derretido com estas palavras. Mas a seguir ele tem um plano. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E eu fui investigar também que naquela altura havia 3 tipos de servos. Havia o servo que vivia dentro da casa de família, e que era um escravo, não era um homem livre. Havia o servo que vivia nas propriedades da família, trabalhava nos campos, não vivia na casa da família, mas vivia dentro da propriedade e também era pago com alimentação e com habitação. Era também um escravo, não era um homem livre. E depois tínhamos os jornaleiros, os assalariados, que viviam na aldeia, ou viviam na vila, ou whatever, viviam fora da propriedade, e que eram pagos pelos seus serviços. Reparem que ele pediu para ser como um dos seus jornaleiros, um dos seus trabalhadores. Portanto, na verdade, o coração dele estaria assim tão correto aqui. O que ele estava aqui a querer era regressar, porque na casa do pai ele sabia que havia abundância de pão, e ele queria continuar a ser um homem livre. Ele, na verdade, queria continuar, apesar de ele estar a encurtar a distância, ele queria manter distância do pai e da família. Porque ele sabia que se ele voltasse para casa, segundo a tradição, ele ia ter que viver da herança do irmão também. Portanto, para ele iria ser uma humilhação. Ele ia ter que voltar a dar-se com o irmão com quem ele não tinha relação e ia estar debaixo das ordens do pai, debaixo do controle do pai. Portanto, ele ia ser servo. E o que ele queria, ele podia até ser servo, não se importava de ser servo, mas queria ser livre. Então eu penso que ele aqui, quando ele voltou, ele não estava efetivamente arrependido daquilo que ele tinha feito ao pai. Mas ele mesmo assim levantou-se, o verbo levantar, tomou uma decisão e foi. E nós, se passarmos isto para o plano espiritual, quantos de nós não viemos a Deus numa altura da nossa vida em que nós estávamos completamente de cacos, de rascos, nós éramos um vaso partido? Não é? E muitas das vezes viemos ter com ele, não porque estávamos arrependidos de o ter magoado há não sei quanto tempo atrás, porque estávamos, na verdade também fazemos parte daqueles que escolheram viver separados dele, mas viemos ter com ele porque a nossa vida já não fazia sentido. Nós estávamos, e nós esperávamos que ao vir ter com ele colasse os nossos bocados e ele nos tornasse completos. Era isso que nós queríamos, não é? Mas nós tomámos essa decisão, mesmo assim, e fomos. Agora vamos ver a outra parte, que esta parte é que eu acho fantástica, que é, ele levantou-se, levantando-se, portanto, ele tomou a decisão, ele deu o primeiro passo, isto é importante vocês fixarem, ele deu o primeiro passo. Apesar do sentimento que estava no coração dele não ser o mais acertado, ele deu o primeiro passo. Ele levantou-se, foi para o seu pai, e quando estava longe, viu seu pai, e moveu-se de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O pai viu-o ao longe. Se o pai o viu ao longe, o pai estava à espera dele. Aquele pai provavelmente, todos os dias, o pai sabia que o filho ia embora, que ia gastar a herança dele e que o filho ia sofrer as consequências de se ter desligado dele. Mas o pai não foi atrás dele, não foi tentar ir buscá-lo, não foi tentar convencê-lo, não foi castigá-lo. Deixou-o livre, deixou-o entregue à sua autossuficiência. Mas ia esperá-lo. Se o pai o viu ao longe, é porque o pai provavelmente, regularmente, ia espreitar para ver se o filho vinha, porque ele sabia que o filho viria. E o que é que o pai fez? O pai moveu-se de íntima compaixão. Não foi preciso o filho dizer-lhe aquela conversa toda que tinha ensaiado. O pai moveu-se de íntima compaixão só de ver o filho. Correu. E o que é engraçado? Ele correu. E ele, quando disse isso, os fariseus devem ter ficado um homem a correr, porque naquela altura era vergonhoso um homem correr.
Um homem não corria, muito menos um homem de uma família, um homem chefe de uma família rica. Pura e simplesmente não corria. Porquê? Porque eles usavam aquela túnica. Para eles correr, eles tinham que levantar a túnica ao nível dos joelhos, expondo os joelhos, e tinham que correr. Para eles aquilo era uma figura ridícula e vergonhosa. Um pai não fazia isso. Portanto, nenhum fariseu estava à espera que aquele pai, além de já ter sido insultado, além de ter sido um tolinho para eles, porque tinha dado a herança, tinha deixado o filho ir, não se tinha imposto, o pai ainda se deu ao opróbrio de levantar a túnica e correr atrás do filho. Mas ele correu atrás do filho, ele passou por essa vergonha, chegou ao pé do filho, lançou-se-lhe ao pescoço e beijou-o. E sabem o mais engraçado? Ainda há uma outra coisa naquela sociedade que se fazia normalmente. Há uma cerimónia que se chamava, deixa-me ver se eu não me esqueço o nome, uma cerimónia que se chamava Kezaza, que era uma cerimónia que servia para excomungar definitivamente da comunidade uma pessoa que tivesse renegado os princípios, tivesse desperdiçado a herança que tinha num país estrangeiro e quisesse regressar. E essa comunidade normalmente não recebia a pessoa dentro da cidade, apanhava a pessoa antes da pessoa entrar na cidade. E essa cerimónia era uma cerimónia que, além de ter insultos, além de ter muitas vezes violência física, eles usavam um pote que partiam em frente à pessoa e isso era um símbolo para lhe dizer: tu estás assim partido, não tens possibilidade de te reconciliares connosco. Estás para sempre proscrito. Eu penso que este pai, ao ver o filho ao longe, ao esperá-lo, ele queria chegar ao filho antes que a comunidade chegasse até ele. Portanto, eu penso que este pai aqui é a figura de Cristo. Cristo corre até nós, mesmo que nós tenhamos vindo a ele por razões mais egoístas. Ele corre até nós. Ele correu até ele e aquela vergonha que estaria sobre o filho ficou sobre o pai, ficou sobre ele. Portanto, este pai foi um pai que não apenas quebrou todas as tradições para mostrar ao filho o amor extravagante que lhe tinha, e foi até ele, lançou-se-lhe ao pescoço e beijou-o. Ele não o fez beijar a mão, nem o fez beijar o pé, ele beijou-o na face, sinal de igualdade, sinal de filiação. Ele queria-o como filho, de outra vez não o queria como servo. E foi aqui que caíram as fichas todas ao filho. Reparem que o filho, quando vê o pai fazer isto, o pai, quando o pai se lhe lança ao pescoço, quando ele vê o pai correr, quando o pai se lhe lança ao pescoço e o beija, o filho disse assim ao pai: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Onde é que está o resto da frase? Onde é que está o plano dele? Faz-me um dos teus trabalhadores. Eu acho que foi só aqui que o filho teve o verdadeiro arrependimento. Quando ele foi confrontado com o amor do pai. Se nós passarmos isto para o plano espiritual, a maior parte das vezes, quando nós conhecemos Cristo, nós viemos a Ele muitas das vezes porque nos sentíamos encagos, porque queríamos vir ter com Ele para que Ele colasse os nossos pedaços, mas quando nós fomos confrontados com o amor dEle, porque o Espírito dEle move-se em nós. A Bíblia diz que é o Espírito de Deus que nos convence do pecado e do juízo. Portanto, nem de nos arrependermos nós somos capazes, caneco. É ou não é? O verdadeiro arrependimento é Deus. É Deus que nos faz sentir, porque nós vimos a Ele por necessidade dEle, porque queremos dar sentido à nossa vida, mas aquele verdadeiro arrependimento, por nos termos desconectado dEle, vem a partir do momento em que nós somos confrontados com o amor extravagante do Pai. E é isso que nos convence do pecado e do juízo. O que este filho teve aqui foi um contacto com a graça. Ele teve um contacto com o favor imerecido. Ele teve o contacto com a misericórdia de Deus. Ele que tinha feito tudo aquilo. Mesmo assim, o pai recebeu. Mesmo assim, o pai recebeu, não recebeu como servo, recebeu como filho. E eu acho que foi isto que fez com que ele tivesse o verdadeiro arrependimento. Na verdade, o que ele percebeu foi que ele, ao vir, ele quando vinha com aquela ideia de ser servo, de viver como um dos trabalhadores dele, ele sabia que iria ganhar dinheiro e que provavelmente poderia restituir ao pai a herança que ele tinha perdido. Ele poderia pagar. Mas, na verdade, o que isto nos diz aqui é que Deus não está interessado nos nossos sacrifícios. Aliás, não há sacrifício nenhum que nós possamos fazer que possa pagar a reconciliação com Ele. A reconciliação com Ele foi paga por Cristo. Cristo levou sobre si
a vergonha que era suposto cair sobre nós. Portanto, tal como este pai caiu sobre ele a vergonha que deveria cair sobre o filho. Não existia nada que ele pudesse fazer para pagar a dívida dele com o pai. Ele até podia pagar a herança, até podia fazer os sacrifícios todos. Na verdade, o que ele queria era, ok, eu vou pagar porque depois eu vou ser aceito pelo meu pai. Não. Vem, o pai aceita, e depois o pai fez uma coisa muito interessante, que é... Reparem que o pai disse aos servos. Ele não disse ao filho, agora vai lá para dentro, vai tomar banho, vai-te vestir. Não disse nada disso. Ele disse aos servos. Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lha. Pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Eu estive a ver que a roupa significa testemunho, anel significa autoridade, calçado significa herança. Portanto, ele estava a restituir tudo ao filho. E ele não disse ao filho para ele se vestir, ele pediu aos servos para lhe vestirem, para trazerem o anel. Ele, com isto, estava a querer restaurar não só a filiação dele perante ele, mas ele estava a querer restaurar a imagem do filho perante os servos. Porque ele, ao dar esta ordem aos servos, os servos perceberam, ok, ele volta, não volta como servo, volta como filho. E isto leva-me a pensar que a graça, eu acho que todos estes símbolos, todas estas roupas, são um símbolo da graça de Deus. Aquele amor que ele mostrou é um símbolo também da misericórdia e da graça de Deus, o favor imerecido. Vem como estás, não importa se vens só porque te sentes um caco e queres que eu faça de ti um novo ser, vem, porque depois o verdadeiro arrependimento eu dou-te. Mas depois ele vestiu, calçou e deu-lhe o anel. Eu penso que este anel é o outro lado da graça, a graça como poder que capacita. Ele perdoou-o, deixou-o vir e vestiu-o com vestimentas novas, com um anel, colocou-lhe no dedo um anel novo, colocou-lhe novas sandálias para que ele pudesse ficar capacitado para viver de acordo com o coração do Pai, para viver num relacionamento íntimo com o Pai, para viver a efetiva filiação, para viver como filho e não como servo. E eu acho que isto é importante precisamente porque a graça é o poder que nos atrai a Cristo, é um favor imerecido, mas também é um poder que nos capacita para viver. E eu aqui volto a dizer, até nisto, nós somos dependentes do poder de Deus. A nossa autossuficiência cai por terra aqui, porque nós não somos capazes de nos arrependermos. O verdadeiro arrependimento é Ele que nos faz sentir, porque é o Espírito de Deus que nos convence do pecado e do juízo. E é Ele que nos capacita para nós podermos viver de acordo com o reino dele, e invertermos os nossos valores para os valores de Deus. É Ele que nos capacita para isso. Portanto, a nossa autossuficiência cai por terra. E eu às vezes ponho-me a pensar em Deus, porque nós pensamos sempre que a autoridade é ser mandão, é um ditador, porque nós, como vivemos com os nossos valores invertidos no que respeita aos valores de Deus, nós achamos sempre que a autoridade é isso. Para os fariseus, um pai autoritário seria um pai que nunca teria deixado o filho sair, nunca teria dividido a herança, mas ia ter sempre um filho que era um servo. Mas Deus não. Para Ele a autoridade é, eu sei o que eu tenho, eu sei o que eu sou, e a minha autoridade é passar vida aos outros para que eles possam viver consoante os valores do reino que eu criei. Portanto, a nossa autossuficiência cai por terra. E reparem que ele então os foram buscar, calçaram, etc. E ele também pediu para eles irem matar o bezerro cevado. O bezerro cevado era o animal mais gordo, mais bem nutrido do rebanho. E, portanto, só se matava esse bezerro quando a festa era realmente importante e mais, quando se tinha a intenção de convidar a comunidade para a festa. Portanto, ao matar este bezerro cevado, isto também é simbólico, porque ele, ao convidar a comunidade para a festa, ele queria restaurar também a imagem do filho perante a comunidade. Em vez de termos aqui uma cerimónia que é zaza, não é? Em que o filho seria automaticamente proscrito, o pai não só o restaura a sua identidade como filho perante ele, mas restaura a sua identidade perante a comunidade. Ele está totalmente integrado. Totalmente não. Mas não é por ele. Se nós virmos o versículo 25, vamos agora falar no santinho da casa, não é? O filho mais velho. Ele era leal ou era hipócrita? O filho mais velho estava no campo, no versículo 25. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio o teu irmão,
O teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Reparem, qualquer pessoa, qualquer jovem que vivesse, qualquer pessoa que vivesse integrada numa família, ao estar a chegar dos campos, chegar a casa e ouvir festa, caramba, vamos lá para dentro dançar, certo? Não estranharia, acharia aquilo uma coisa boa, entraria e iria alegrar-se juntamente com a família. Mas ele estranhou. E nós, ao percebermos aqui que ele estranhou, já percebemos que ele não estava integrado na família. Porque se ele estivesse completamente integrado na família, isto seria uma coisa natural e ele entraria e ele alegrar-se-ia com a família. Mas ele estranhou. E perguntou ao servo o que é que se passava. E quando ele veio, e quando o servo lhe disse que o irmão tinha chegado e que o pai matou o bezerro, ele ficou pior-se, não é? Ficou indignado e não queria entrar. E nós vemos aqui acontecer a mesma coisa que aconteceu quando o pai foi ao encontro do pródigo. O pai saiu ao encontro deste filho também. Mas atenção, saiu ao encontro do filho e instava com ele. Instar quer dizer insistir. Reparem que o outro filho não insistiu. O outro filho foi embora. Este não, este devia saber mais. Este estava a viver na casa dele. Este era o fariseu, entre aspas, não é? Este era o fariseu, este era o religioso, este era o santinho que tinha ficado lá, estava lá. Portanto, ele devia saber mais. Ele não devia estar indignado. Por isso o pai insistia com ele. O pai aqui não só foi ao encontro dele, o pai insistia com ele, para ele entrar. Tipo, tu deves saber mais. Tu estás aqui, o teu coração deve ser diferente. Entra. Mas o filho insistia que não. Portanto, nós temos aqui o pai a insistir com alguém que deveria saber mais do que o outro que tinha ido embora. E tínhamos o outro a dizer que não. E ele disse-lhe assim. Mas respondendo o filho ao pai, disse-lhe: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Reparem, o outro filho, quando chegou, qual foi a primeira palavra que ele disse? Pai. Este filho, quando chegou ao pé do pai, não o chamou de pai. Disse-lhe logo: eis que te sirvo há tantos anos. Ele estava posicionado como servo, não como filho. Eu sirvo-te há tantos anos. Portanto, ele não via, ele estava lá, mas não estava. Ele estava lá, mas não estava de coração. Ele estava lá, mas ele via o pai como alguém a quem ele servia, a quem ele prestava vassalagem e de quem recebia remuneração, não, mas uma recompensa. Não é? Portanto, ele não via o pai como pai, ele via-se como servo. Eu sirvo-te há anos sem nunca transgredir o teu mandamento. Tipo, como é que te atreves a receber aquele que fugiu quando eu estou aqui há tanto tempo, não transgredi nenhum mandamento e tu nunca mataste? Isto ainda não cheguei lá. Nunca transgredi, e tu nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Ele nem falou no bezerro cevado. Ele disse: nunca me deste um cabritinho. Uma coisinha, nem isto me deste. E a este dás tudo. Ele devia saber mais. Ele vivia com o pai. A qualquer altura da vida dele, ele podia ter chegado ao pé do pai e ter dito: pai, eu quero fazer uma festa com os meus amigos, matas-me um cabrito. E o pai tinha-lhe dado isso. Relacionamento não é só nós estarmos à espera que dali venha alguma coisa. Relacionamento é comunicação. É o pai para o filho para o pai. Se ele se visse como filho, ele teria esta... E não se teria ofendido porque o pai... Aliás, ele teria entendido que o pai estivesse alegre porque o outro tinha voltado. Mas ele não tinha relacionamento com o pai. Ele estava, mas não estava. Ele parecia, mas não era. Ele era, na verdade, um morcaiado de branco. Claro que eles não deviam estar a perceber nada disto, não é? Deviam estar só ofendidos. Ainda deviam estar lá parados na altura em que ele disse que sim, que dava a herança. Mas o resto passava-lhes ao lado. E mais, ele disse assim: vindo, porém, este teu filho, isto ainda é o filho mais velho a falar, vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, nunca ninguém lhe disse que ele tinha gasto com as meretrizes, não é dito em lado nenhum, mas ele presumiu que fosse com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Reparem, ele não disse: porém, este meu irmão. Porém, este teu filho, mais uma vez, ele não estava só a isentar-se da condição de filho, ele estava automaticamente, na verdade, ele estava-se a tornar um proscrito. Ele estava-se a excluir da família. Não só aquele não era o pai dele, como o outro não era irmão dele, era só o filho dele.
E ele era a pessoa a quem ele servia. Portanto, ele deu raiva, na verdade, ele deu forma à sua raiva e mostrou o seu coração, que era um coração legalista, que via a pessoa que estava em frente dele não como um pai, mas como o chefe de família a quem ele servia. Posicionou-se não como servo e não como filho, excluiu-se da relação. Ele vivia pelas regras, pelas normas, mas o seu coração não estava em sintonia com o do pai, à semelhança da comunidade de fariseus e dos escribas que o questionava. Eu acho que o pastor João já falou nisso aqui quando a oração do Pai Nosso. Quando nós chegamos àquela frase do Pai Nosso que nos diz: não nos deixeis cair em tentação. Eu acho que grande parte da tentação é não nos deixeis cair na tentação de nos acharmos autossuficientes. Porque, na verdade, tanto o filho pródigo... Eu acho que eles eram os dois pródigos. Porque tanto o filho pródigo que foi embora, pelo menos esse foi um pródigo mais honesto, chegou ali, disse o que tinha a dizer e foi. Toda a gente sabia o que é que ele ia. O outro não, o outro ficou calado, mas ele próprio, penso que ele... esta coisa de não nos deixarmos cair em tentação é nós não pensarmos que já sabemos tanto de Deus, que já sabemos tanto acerca de Deus, acerca do reino de Deus, que achemos que já sabemos tanto que, na verdade, mesmo inconscientemente, já nos estamos a achar autossuficientes. Na verdade, a nossa religiosidade já nos torna autossuficientes, como os fariseus achavam. Eles eram tão puros, eles eram tão conhecedores da lei, que eles eram autossuficientes. Na verdade, eles estavam como o pródigo, eles estavam separados do coração do Pai, eles não entendiam o coração do Pai. Portanto, eles estavam tão separados dele como o filho pródigo. Portanto, eu penso claro que Cristo, claro que, voltando à crítica inicial, claro que ele recebia pecadores e claro que ele comia com eles. Comer, cear, significa comunhão. Claro que ele estava com eles. Claro que ele comia com eles porque era para eles que ele tinha vindo. E eles não entendiam isto. Eu penso que o grande tema desta parábola é uma crítica à nossa autossuficiência, à nossa tentativa de nos distanciarmos de Deus e de tentarmos viver longe dele e de acharmos que nós próprios podemos ser sozinhos, podemos ser capazes. Eu há pouco tempo falava com uma amiga que eu fiquei muito comovida com o que ela me estava a dizer, e ela dizia-me que sempre a vida dela foi tão difícil, mas ela sempre achava que ela ia conseguir, a força do braço dela ia dar a volta por tudo. Eu fiquei tão comovida quando ela veio ter comigo e disse-me assim: mas eu percebi que não é assim, eu estou à procura. E eu disse-lhe assim: então, mas se tu estás à procura, tu já encontraste, tu vais encontrar, porque o ponto principal para nós encontrarmos Deus é procurarmos. Ele levantou-se e foi, mesmo que apenas porque queria ser curado interiormente, ele foi. O Pai sabe, nós não somos capazes de ter aquele arrependimento que só o Espírito Santo, quando se move em nós, nos provoca. Ele sabe quando nós vimos a Ele, vimos em cacos, nós queremos ser restaurados e Ele vem e restaura, e Ele vem e transforma, e Ele vem com a sua graça, transforma-nos e capacita-nos para vivermos como Ele quer que nós vivamos. Assim como ele estava a dizer que no início, quando ele falava em parábolas, ele falava em parábolas para os que não queriam ouvir, não ouvissem, ele fala aos nossos corações e faz-nos entender quando nós procuramos. Qualquer pessoa que esteja à procura vai encontrar. Qualquer pessoa que esteja à procura vai encontrar. E eu queria deixar esta mensagem, não só para alguém que esteja aqui, que está à procura e ainda não encontrou. Pode ser alguém que está aqui há muito tempo, pode ser alguém que está aqui pela primeira vez, alguém que está à procura, alguém que diz assim: eu estou em cacos, eu cheguei ao fundo do meu poço, eu cheguei ao meu próprio inferno, eu não sei para que lado meio de virar. Levanta-te, vai como Ele, levanta-te, vai até ao Pai, experimenta o amor do Pai e Ele está lá à tua espera. Basicamente, esta era a mensagem que eu vos queria passar e queria-vos deixar só com 2 versículos que eu também acho fantásticos, que são Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Deus não entra, Deus não está à porta e abalrou à porta. Deus é cavalheiro. Ele está à porta, ele também não foi atrás do filho, ele esperou. Ele está à porta, é cavalheiro e bate, mas ele bate. Muitas vezes quando tu estás lá no fundo e começas a sentir eu preciso de alguma coisa mais, é Deus a bater. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Relação dele para nós, de nós para ele. Que era o que o filho não tinha. O filho estava só à espera, o filho mais velho estava só à espera que o pai lhe desse a ele. Ele não tomava o passo também de pedir ao pai uma festa.
Ele diz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. E há um outro versículo que eu também acho fantástico, eu penso que isto é 1 de João, que não é João, João 15, 7, 9, que diz assim, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Atenção, isto é, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, porque se nós estivermos nele e as palavras dele estiverem em nós, também aquilo que nós lhe vamos pedir, de certeza que não vai estar em contradição com o coração dele. E é isto que eu vos queria deixar, que mesmo nós sendo indignos, mesmo nós indo ter com ele por razões mais ou menos egoístas, levantemos-nos e demos o primeiro passo, porque ele está à espera.